Está no ar o nosso programa Espaço Cidadão, numa parceria com o INCT, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, com o Observatório das Metrópoles, hoje tratando sobre um tema muito importante, ao longo de uma série de entrevistas que estamos trazendo para compartilhar com vocês, que discutem reforma urbana, direito à cidade, os dados dos censos em relação às regiões metropolitanas, mas hoje o assunto vai tratar, numa parceria com o Observatório, exatamente da questão da reforma urbana, né, que completa 60 anos, e vamos compreender um pouco, né, a origem dessa discussão, o contexto histórico quando ela nasceu, né, quais são as relações com a questão fundiária, com a questão da habitação, né, quais são os principais temas que são discutidos pela reforma urbana hoje no Brasil, né, são esses temas e mais outros que vamos tratar aqui no nosso programa Espaço Cidadão. Eu dou boas-vindas inicialmente, né, começando aqui pelas damas, né, a professora Sara França, a professora Sara, que é da Universidade Federal de Sergipe. Seja bem-vinda, professora. Seja bem-vinda também, professora Betânia Alfonsin, que é da Fundação Escola Superior do Ministério Público, né, ela que é de Porto Alegre, e também conosco o coordenador nacional do Observatório das Metrópoles, ele que é professor aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas atua atualmente, no momento, na Universidade Estadual do Norte Fluminense, né? Também como professor titular. Então, assim, a todos e todas, bem-vindos e vamos aqui direto ao ponto, né? Eu inicio a nossa entrevista pedindo que o professor Luiz César compartilhe conosco, né, uma visão histórica, né, de quando surge, né, esse tema, essa temática da reforma urbana. Até já respondendo a pergunta, o que é reforma urbana? Bom, é um prazer estar aqui com você, Robson, em companhia aqui das colegas Sara e Betânia, e falando sobre esse importante tema, né? São 60 anos de debate na sociedade brasileira sobre um tema que é fundamental para nosso futuro, nosso presente e nosso futuro, né? O tema da reforma urbana tem a ver com o surgimento na década de 60 de um projeto de Brasil que se queria construir naquele momento democrático do governo João Goulart. Nesse momento, com uma perspectiva de promover o desenvolvimento nacional, foi criado o Plano Trienal, e no Plano Trienal havia lá o que depois ficou conhecido como as reformas de base que a sociedade precisava realizar para que, de fato, a gente pudesse ter um desenvolvimento econômico e social que, enfim, resolvesse as questões principais da nação brasileira, né? Eram reformas, a primeira reforma agrária, que fazia parte desse projeto de reforma de base, né? A reforma educacional que, enfim, queria promover exatamente a inclusão pela educação de grande parte da sociedade brasileira, a reforma fiscal, que era exatamente a questão de promover a justiça fiscal na sociedade brasileira, né? A reforma eleitoral, né? E também a reforma urbana, né? Veja só que nós estamos falando de temas que estão presentes até hoje na agenda social e política brasileira, né? E a reforma urbana fazia parte desse conjunto de concepções, né, de reforma da sociedade brasileira, né, que pretendia resolver três grandes questões que permanecem presentes em nossa sociedade, né? A primeira é a questão do conflito distributivo da sociedade brasileira. Nós sabemos, né, que nós somos uma sociedade com um grau de concentração muito elevado de riqueza, de renda, de oportunidade, né? Então, naquele momento, esse conjunto de reforma, incluindo a reforma urbana, enfrentava essa questão por diversos ângulos, né? Como o conflito distributivo estava na sociedade brasileira, um conflito democrático, que era promover, de fato, um processo de democratização da sociedade brasileira, e a questão do desenvolvimento nacional, né? Ou seja, a gente ter uma capacidade de uma economia que pudesse promover amplamente
bem-estar de todos que estão na sociedade, né? Esse projeto, no entanto, foi, enfim, paralisado com o golpe de 1964, né? E no lugar da reforma urbana, o que nós tivemos foi um urbanismo conservador, elitista, desenvolvimentista, reprodutor das desigualdades e, ao mesmo tempo, completamente impeditivo da construção de uma sociedade brasileira. E ficou longo tempo adormecido esse projeto na sociedade brasileira, que retoma nos anos 80, em função da luta pela democracia, a luta contra a desigualdade, né? A luta pelo desenvolvimento nacional, e vai ter um momento bastante importante de retomada institucional política na Constituição de 1988, Robson. Perfeito, professor. E eu gostaria de ouvir a professora Sara França, né, da professora Sara França, um complemento em relação a esse contexto inicial que trata, né, do próprio surgimento da reforma urbana, né, os passos pelos quais ela passou até que a gente chegue no dia de hoje, onde há outras questões, algumas inclusive semelhantes às da sua origem. Professora Sara. Nesse sentido, Robson, a gente pode perceber com essa constituinte, né, um princípio muito importante, que foi o cumprimento da função social da propriedade urbana, né, que está atrelado à democratização do acesso à moradia. Né? Também uma outra questão foi a importância da obrigatoriedade dos planos diretores municipais, né, em municípios acima de 20 mil habitantes, integrantes de regiões metropolitanas, como uma forma de controlar o uso e ocupação desses espaços. Né? Mas somo a essas outras questões também, né, a necessidade de pensar em uma gestão compartilhada, já que nesse momento a gente já assistia às primeiras metrópoles surgindo no país, né? Então, foi um momento de grande discussão dessas questões, né? A mobilidade urbana também já se acentua como um problema, né? Afinal, as políticas habitacionais da década de 60 a 80 acirraram, né? A extensão do tecido das cidades. Então, essa questão também é um problema bastante latente nesse momento. Perfeito. E agora ouvindo também a professora Betânia Alfonsin, lá de Porto Alegre, ela que é da Escola Superior, Fundação Escola Superior do Ministério Público. Professora, e na sua ótica, né, qual tem sido um dos grandes papéis cumpridos pela reforma urbana ao longo desses 60 anos, né? Ou seja, qual é a participação que a professora, inclusive, tem estudado, sobre o qual tem se debruçado ao longo desse debate? Bom, gente, assim, ó, eu acho que é bem importante nós situarmos que quando a gente fala de luta por reforma urbana, a gente tem que entender que há um modelo que está colocado de urbanização, e essas reformas que são propostas, elas justamente trazem uma ideia, né, de transformar o mundo, de imaginação política, de uma outra cidade possível. Né? O Luiz César contextualizou aquele momento ali, né? Mas esse é um processo histórico que foi marcado por mobilização social no Brasil. Né? E, na verdade, essa luta ela vem de longe. A gente tem, mesmo antes do seminário, né, que foi realizado pelo governo brasileiro em 63, junto com o IAB, né, e que trouxe todas essas bandeiras que o Luiz César colocou aqui, né, todo o tema da moradia ser concebida como um direito fundamental, uma responsabilidade do Estado. Se pensou naquele momento que a solução para o problema urbano é a reforma urbana. A Sara comentou, né? É preciso limitar o exercício abusivo do direito de propriedade, mas eu acho que é bem importante nesse começo de conversa, Robson, a gente pensar que isso já tinha antecedentes no Brasil, né?
Na verdade, até a lei do inquilinato, na época do Getúlio, ela já trazia uma ideia de combater o rentismo, de que a propriedade tem que atender a função social. Então, eu acho que é bem importante compreender que é um processo histórico e que ele tem recuos, né, como a gente teve, por exemplo, durante o governo militar, que o Luiz César mencionou, né, que as mobilizações foram sufocadas, né? Todo aquele movimento. É bom até a gente pensar o que esse movimento de reforma urbana trazia, né? Junto com a reforma educacional, com a reforma administrativa, com a reforma bancária, com a reforma eleitoral, que incomodou tanto as elites brasileiras, né? É pensar num outro país possível. Só para completar a tua pergunta, né? Eu acho que a gente teve, no momento da Constituinte, uma virada, especialmente no que diz respeito ao tema da propriedade, como a Sara colocou. Os municípios passam a ter uma possibilidade muito grande de incidir, né, nas cidades, limitando esse exercício do direito de propriedade de forma abusiva, e eu tenho me dedicado a tratar com esse tema, tá? Já que você perguntou sobre as minhas E algo importante destacar, né, professora, a questão da função social da propriedade, né? Ou seja, Isso. ela, quando ela não cumpre essa função social, ela fica à mercê, inclusive, de poder ser desapropriada a bem da utilização do público, né? Aí temos espaço para a defesa jurídica, constitucional, inclusive democrática, cidadã legítima, de movimentos na área urbana, como o movimento dos trabalhadores sem teto, na área rural, do movimento dos sem terra e tantos outros, né, que lutam para fazer valer esse direito assegurado na Constituição, né? Exato. Assim, esse foi o principal tema da Constituição, né, gente? É o que coloca o capítulo da política urbana de pé, as funções sociais da cidade e da propriedade, né? O plano diretor, como a Sara disse, não era a ideia original, mas ele passa a ter esse papel de definir como cada parte da cidade vai atender a sua função social. E, claro, mais adiante a gente vai falar, né, sobre a regulamentação desse capítulo, que foi o Estatuto da Cidade. Acho que podemos falar mais adiante. Sim, perfeito. E mais uma palavra antes de entrarmos sobre a questão do Estatuto das Cidades, uma palavra do professor Luiz César. Qual foi o impacto negativo dessa interrupção ou dessa perturbação, né, que a reforma urbana sofreu durante o período da ditadura militar? Robson, nós temos hoje um passivo na sociedade brasileira que está muito presente nas cidades e decorre desse esquecimento, esse abandono desse projeto da reforma urbana que nasce lá nos anos 60. Né? Hoje nós somos uma sociedade urbana, o que quer dizer que não apenas nós temos mais de 90% da população vivendo nas cidades, né? Mas também o fato de que 90% da população vive em cidades precárias, no sentido das condições necessárias para que a reprodução da vida, a vida dos indivíduos biológica, né, a vida dos indivíduos moral, a vida dos indivíduos social, né, possa existir, né, possa ter continuidade. Né. Nós estamos vivendo agora mais um capítulo da consequência desse abandono, agora aí no Sul. Né. É bem verdade que nós tivemos aí um efeito climático especial, mas isso já não é mais especial porque isso se tornou normal, né? Essa mudança climática. O El Niño não é de hoje, o El Niño sempre acontece, mas a intensidade Exato. das proporções estão, né, cada vez maiores por causa da questão do aquecimento global, né, que se liga à forma como o homem está alterando a natureza para produzir o seu sustento, né? Isso encontra uma cidade completamente precarizada em vários aspectos para sustentar a vida, para sustentar a continuidade da vida. Então, nós estamos falando de um tema que tem uma importância muito grande para o futuro societário do Brasil, para o futuro do Brasil como nação. Né? Então, esse abandono, Robson, foi extremamente nocivo, porque nós crescemos enormemente em termos de expansão urbana, trouxemos para a cidade 35 milhões de pessoas num espaço muito curto de tempo, né?
e, ao mesmo tempo, não preparamos as cidades para serem um lugar para a reprodução da vida. E, portanto, o tema da reforma urbana tem uma atualidade muito importante para a gente pensar hoje e o nosso futuro. Perfeito. Professora Sara, e quando nós pensamos no aspecto da reforma urbana, que é a questão da habitação, né, como é que a habitação ela está sendo analisada, sendo vista pelos pesquisadores e pesquisadoras dentro desse contexto que nós falamos, né? Nós sabemos que há a questão de especulação imobiliária, né? Às vezes tem lugares com a habitação absolutamente precária, né? Outros lugares, às vezes, vão encarecendo tanto os valores dos imóveis que empurram as pessoas cada vez mais para longe, inclusive de onde trabalham, isso já impacta na mobilidade urbana e outras questões, mas como é que, como pesquisadora, a sua pessoa tem se debruçado sobre este assunto? E aí eu queria destacar 4 pontos. Tá? O Certo, primeiro ponto é referente à questão da moradia precária. Né? Essa urbanização intensa, né, que a gente tem assistido nos últimos anos, como o professor Luiz tão bem colocou, né, tem acentuado cada vez mais a pobreza. Né? Então, milhares de famílias não têm moradia digna, milhares de famílias vivem nas ruas, ocupando espaços públicos. Tem uma concentração muito grande da pobreza em bairros periféricos, famílias vivendo em áreas de risco, sujeitas às condições climáticas, como alagamentos, desmoronamentos, né? Bairros sem esgotamento sanitário, sem abastecimento de água de qualidade. A pandemia mostrou muito isso quando ela exigia que a gente lavasse as mãos, né? Mas milhares de pessoas não têm acesso à água, né? Ao abastecimento, vias sem pavimentação. Essas famílias moram distantes dos postos de trabalho e, consequentemente, têm gastado horas e horas e custos altos dos seus salários com transporte público de péssima qualidade. Né? São custos que extrapolam a renda mensal. Né? Então, são pessoas que se encaixam num cenário de vulnerabilidade social, de insegurança alimentar, né? Sem acesso à educação, à saúde, ou seja, elas estão à mercê do direito à cidade. Né? Um segundo ponto é que, enquanto a gente tem esse cenário, a gente tem os centros das metrópoles com inúmeros prédios antigos, abandonados, né? Exemplares arquitetônicos que representam a memória, né, da nossa história, né? Totalmente abandonados. Né? E esses centros são áreas riquíssimas de oferta de infraestrutura, de saneamento, de linhas de transporte, próximo aos postos de trabalho, né? O que poderia, se esses espaços fossem transformados em habitação, especialmente no foco, né, de famílias carentes, poderia facilitar o deslocamento, poderia reduzir os custos de deslocamento dessas famílias. Né? Então, isso tem sido decorrente da falta de aplicação dos instrumentos urbanísticos do Estatuto da Cidade, né? Como eu costumo chamar a tríade, né? Parcelamento, edificação e utilização compulsória, o IPTU progressivo e a desapropriação, que poucos municípios têm implementado esses instrumentos. Né? Mas isso é o atendimento a essa lógica rentista de criação de novas áreas de expansão que fomenta, né, o mercado da construção civil. E o mercado Terceiro ponto, imobiliário, né? e mercado imobiliário. O terceiro ponto que eu queria destacar é com relação às práticas da política habitacional, e aí eu volto para os anos 60, né, com o BNH, o Banco Nacional de Habitação, que já inicia suas práticas através da periferização da moradia e empreendimentos de grande escala, fora dessas áreas urbanizadas, né, distantes, consequentemente, o Minha Casa Minha Vida volta com essas experiências, né? Então, o fomento, a metropolização, a formação de núcleos fragmentados, distantes, as cidades elas estão cada vez mais espraiadas e espraiadas de uma forma bastante precarizada, né? Tudo isso em nome da reprodução do mercado da construção civil, né? Da reprodução do lucro, né? A venda, a financiarização
da cidade, né? Foi um programa que promoveu protagonismo para o mercado imobiliário sobre as cidades, né? Então, com isso, os novos moradores desses empreendimentos foram prejudicados, né? Novamente, tendo mais despesas com mobilidade urbana. E, por fim, queria destacar essa questão da urbanização extensiva nas metrópoles, apoiadas pelas boiadas urbanísticas dos planos diretores, que promoveram essa ampliação dos limites urbanos dos municípios, né, principalmente nos municípios periféricos da região metropolitana, né, que também permitiram que esses índices de controle do uso do solo fossem ampliados, né, para favorecer essa lógica rentista, né, do capital imobiliário, né? Então, são formas novas voltadas para o atendimento de famílias de classes econômicas mais elevadas, né? São os condomínios fechados, inclusive associados a redes hoteleiras, né? Apropriando-se das faixas litorâneas, né? Que antes eram espaços de pescadores, de marisqueiras, né? Então, Isso é há um uma espaço que deve ser expulsão, aberto a todos e todas, né, que convivem na cidade, né? um espaço público, né? Passa a Cada ser um vez mais espaço expulsos das privativo orlas, né? e cada vez mais expulsos. Então, isso tem acontecido muito na região do Nordeste, né? Impedindo essa livre circulação, né? Então, eu destacaria esses 4 pontos, né? Que a gente precisa ter atenção, né? A essa formação da cidade, com foco na habitação, para que a gente consiga efetivar esse direito à cidade nas metrópoles brasileiras. Muito bem, antes de passar para a professora Betânia, né, algo interessante, né, essa questão das discussões do plano diretor, né, sempre há alguns prefeitos que não têm essa visão mais do social e do crescimento sustentável, às vezes atendendo a muitos apelos da especulação imobiliária e construção civil, né, muitas vezes constroem áreas que não se deveria construir, aí se critica, né, a área técnica do meio ambiente, dizendo que ninguém quer deixar o país crescer, a cidade crescer, né? E às vezes depois a gente vai ver reportagens na televisão dizendo e o rio invadiu as casas. Espera aí, o rio invadiu as casas ou as casas invadiram os rios? Não é? Pois é. Será que não foram, né, as construções não aconteceram em lugares que não deveriam acontecer, né, em áreas de dunas e tantas outras coisas, né? É muito comum a gente observar isso nas reportagens hoje em dia. Professora Betânia, eu gostaria de ouvir uma palavra sobre, dentro desse contexto de tentativa eh, de regularizar, né, de regularizar a situação, tanto no campo quanto na cidade, mas aqui falamos da reforma urbana, falamos das cidades, né? O que é que mais dificulta essa tentativa de regularização fundiária na sua visão e como é que isso prejudica, né, o todo da reforma urbana? Na verdade, a gente tem essa questão do acesso à terra, Robson, como uma questão crucial no debate brasileiro, né? Ela é uma questão que, como eu disse, né, essa luta vem de longe. Se a gente for pensar os povos originários, né, os escravizados, todos eles também lutavam pela questão do acesso à terra, né? Com esse processo de urbanização que o Luiz César frisou as características, né, que a gente acabou tendo. A Sara também comentou, né? A gente vai ter um deslocamento de pessoas para cidades que não estavam preparadas, né, para receber esse contingente populacional que o Luiz César mencionou aqui. E essas pessoas vão passar a acessar a terra pela via da posse, né? Eu acho que é super importante que a gente compreenda o quanto no Brasil, em que pese, né, a gente ter o direito de propriedade regulado no Brasil desde 1850 com a Lei de Terras, o quanto ele sempre foi uma forma de acesso à terra que privilegiou a população mais rica do país, tanto pela sua origem, né, que tem uma colonialidade muito importante ali na Lei de Terras, onde sesmarias se tornam propriedades, e depois pelo fato de que a principal forma de acessar a terra regularmente no país pela via da propriedade é a herança, ou seja, uma perpetuação da riqueza, e o contrato de compra e venda, ou seja, você precisa ter dinheiro para acessar um título de propriedade.
Então, E o essas dinheiro que não é roças, pequeno, não é, professora? Porque não. E quando cada, você quer e a terra, regularizar, é uma fortuna que se paga ao cartório, à prefeitura em termos de taxa, né? e a terra, E a Robson, no terra também Brasil, para você ela comprar, é né? tanto mais cara quanto melhor localizada ela está na cidade e melhor servida de infraestrutura. Então, é uma perversidade muito grande, né? Porque o preço da terra vai aumentando em função das suas características, né? Ela é um bem muito especial, né? Que por não se reproduzir, né? Ela acaba se tornando em alguma medida um bem escasso e cada vez mais caro, né? Como você comenta, isso traz uma série de questões. E as políticas de regularização fundiária, para o caso das cidades, elas foram introduzidas pela Constituição de 88 e depois regulamentadas pelo Estatuto da Cidade. Elas também se ligam ao tema da função social da propriedade, que foi abordado aqui já anteriormente, né? Na verdade, regularizar, por exemplo, uma terra através de uma uso capião é uma forma de punir um proprietário que não deu a essa terra uma função social e reconhecer que um possuidor, né, um posseiro, um morador, deu a ela uma função de moradia. O Estatuto da Cidade fez desta uma ideia-força. O Estatuto da Cidade traz diretrizes relacionadas à regularização fundiária, incluindo titulação, algum título que dê a esse morador segurança no exercício do direito de morar, seja uma propriedade, seja uma concessão de uso, né? Como também trouxe, por primeira vez num texto legal, as zonas especiais de interesse social, trouxe vários instrumentos, né? E a questão da urbanização da terra. Né? Então, é um projeto de cidade que contraria muitos interesses. Né? Ele é Sem dúvida. muito vinculado à ideia de direito à cidade, né? E contraria interesses de especuladores imobiliários, de grandes proprietários de terra, e talvez isso tenha poder explicativo para o fato de o Estatuto da Cidade ter demorado 13 anos, desde a promulgação da Constituição de 88, até que ele finalmente fosse regulamentado. E termino essa Apesar de estar sendo resposta, tão Robson, desrespeitado ainda hoje, né? era o que eu ia dizer. E ainda por cima, mesmo depois de promulgado, né, em função desses recuos que o país tem, o Ministério das Cidades, por exemplo, quando criado pelo governo Lula, lá em 2004, ele foi muito importante para fazer com que os planos diretores fossem elaborados, programas de regularização fundiária em todo o país fossem, né, tivessem uma interlocução com o governo federal, mas a gente teve um recuo grande também, né, além daquele do governo militar, a gente teve o recuo dos governos Temer e Bolsonaro, né? Então, efetivamente, também foi um momento de recuo, né, dessa trajetória da reforma urbana, e isso dificulta a efetivação dos instrumentos do Estatuto da Cidade. Por isso é tão importante, nesse momento, a gente celebrar os 60 anos do movimento de reforma urbana para resgatar o seu legado e a importância de implementar o Estatuto da Cidade, que é a lei herdeira desse movimento. Perfeito, né? E um detalhe importante, né, é que os próprios empresários, né, muitas vezes deveriam parar e se debruçar sobre essas questões, porque algumas cidades estão diminuindo a sua população, outras cidades estão crescendo menos do que poderiam estar crescendo, e justamente as causas mais apontadas são justamente a falta de qualidade de vida, os problemas urbanos ligados justamente por essa construção, esse crescimento desordenado, né? Então, me parece a falta de visão, inclusive, de alguns investidores que, às vezes, na ânsia de querer ter o lucro imediato, não enxergam adiante, né, o que pode ser feito se a coisa for trabalhada de uma maneira mais sustentável, né, e democrática, acessível a todos e todas. Estamos conversando aqui com os professores, pesquisadores do Observatório das Metrópoles, INCT, sobre um tema muito importante, os 60 anos da reforma urbana e os seus impactos nas cidades, na qualidade de vida, na habitação e tantas outras áreas que têm a ver com a nossa qualidade de vida. Para quem nos acompanha pela TV, a entrevista fica por aqui, mas ela continua no nosso canal no YouTube Robson Carvalho. Pode localizar também pelo Robson Cidadão e a gente espera você lá para assistir a entrevista completa e compartilhar.